Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da Escola Factus. No tema de hoje, nós vamos tratar sobre a data limite para o servidor público se aposentar com direito à integralidade e à paridade. Sem dúvida, é a melhor forma que o servidor público teria para se aposentar e a que ele gostaria também de ser aposentado. Meu nome é Gilberto Assunção, eu sou especialista em Direito Previdenciário do regime próprio. Já atuo há alguns anos na análise administrativa de pedidos de aposentadoria do servidor público, assim também como em processos judiciais. Eu quero hoje, nessa nossa conversa, compartilhar com vocês algumas dessas minhas experiências. Mas antes de nós começarmos, se você ainda não se inscreveu aí no canal do YouTube da Escola Factus, clica ali embaixo, se inscreve e também clica em gostei para que esse vídeo possa chegar ainda mais longe. Vamos lá! Qual é a data limite para o servidor público se aposentar com integralidade e paridade? O que é, Gilberto, integralidade e paridade? Para que a gente consiga entender melhor, a paridade ela está relacionada ao valor do benefício ou ao valor dos proventos ou ao valor que o servidor vai ganhar quando se aposentar. Para isso é feito um cálculo para saber o valor da aposentadoria do servidor. Mas no caso da integralidade, nós já sabemos qual é o valor desse cálculo, porque a integralidade é o direito que o servidor público tem de se aposentar com a totalidade da sua remuneração, ou o que a gente diz, com a sua última remuneração. Mas prestem atenção e cuidado quando vocês forem analisar e comentar com o cliente de vocês qual é a base de remuneração dele. Porque você precisa verificar não somente o valor ali que ele recebeu no último mês, mas saber qual é a base de contribuição previdenciária desse servidor. E eu estou dizendo isso porque nem sempre o valor que ele recebeu no último mês é o valor da base da contribuição. E um exemplo muito clássico que acontece no dia a dia. Muitos servidores recebem gratificações ou então recebem indenizações de diárias, às vezes por algum deslocamento que teve que fazer. E essas indenizações, essas gratificações, elas são consideradas verbas de caráter temporário. E o que é temporário não entra na base de contribuição do servidor. Então, a base de contribuição são as verbas permanentes. Isso você vai conseguir encontrar lá no holerite do servidor. Então, você precisa fazer um cálculo para verificar. Geralmente, nos holerites que eu conheço, pelo menos, tem lá de forma bem específica o valor da base de contribuição ou base da contribuição previdenciária. E aí vai ter um valorzinho lá. É esse valor que é a remuneração ou a última remuneração que o servidor tem direito, tá? Então prestem atenção nisso para vocês também não errarem. O que é paridade? A paridade ela está relacionada ao reajuste do valor do benefício. Geralmente, uma vez por ano, o valor ele é reajustado, ele é aumentado. E como que é feito esse reajuste? Existem duas formas de fazer o reajuste da aposentadoria do servidor. Uma é vincular o reajuste aos mesmos índices do INSS. Então, reajustou a aposentadoria lá do INSS, reajusta também a do servidor público. E a outra forma, e a melhor forma, é a paridade. Então, a paridade que significa que toda vez que tiver um aumento, tiver um reajuste do servidor que está na ativa, também é reajustado ou é aumentado o valor da aposentadoria do servidor que já não está mais ativo, né? Que está aposentado. Então, a paridade é o direito ao aposentado de ter os proventos de aposentadoria revistos ou reajustados na mesma proporção e na mesma data que modificar a remuneração dos servidores que estão em atividade. Vamos pensar num exemplo, tá? O servidor ele é motorista lá da prefeitura aí do município que vocês atuam. Esse servidor ele tem uma remuneração, um vencimento base. Como é que eu sei qual é o do meu servidor e para ver se está correto ou não? A prefeitura, né, ou o município, ele vai ter um PCCR,
E lá no PCCR vai ter o cargo que ele ocupa, de forma bem expressa, bem específica. Se ele é dividido lá em letras e níveis, isso vai estar, basicamente, essa informação também lá no olerite dele. Então você pega qual é o cargo, pega qual é a função, qual é o nível, qual é a letra que ele está, e você vai lá no PCCR e verifica para saber qual é a base ou a remuneração que ele deveria ganhar. Com base nisso, você já consegue prever, por exemplo, lá no próximo ano, se o prefeito municipal lá dá um aumento para o servidor que está nesse mesmo cargo, né, por exemplo, o do motorista, e lá for, por exemplo, 5%, quer dizer que o aposentado vai ganhar 5% de aumento, tá? Então, essa é o significado de paridade e integralidade. Agora, tomem muito cuidado, por favor, não confundam aposentadoria com integralidade com aposentadoria integral. Isso acontece muito, tá, pessoal? Na prática, eu tenho visto isso demais. Alguns colegas peticionando, né, na via administrativa ou na via judicial e pedem a aposentadoria, confundem, né, a aposentadoria com integralidade com aposentadoria integral. Aposentadoria com integralidade está relacionado à última remuneração do servidor. A aposentadoria integral está relacionado à média das contribuições. E aí para nós é 100% da média, tá? Então, 100% da média das contribuições a partir de julho de 94, tá? E aí vai depender de cada RPPS. Alguns RPPS ainda fazem a média com base nas 80 melhores e alguns RPPS já mudaram a forma de cálculo e estão já calculando com 100% da média, ou, perdão, 100% das contribuições vertidas a partir de 94, tá? Então, aposentadoria com integralidade está relacionado à última remuneração. Aposentadoria integral está relacionado à média das contribuições. Não erre mais isso, tá? Porque eu tenho visto muito isso na prática e vejo que alguns advogados, infelizmente, ainda não conseguem distinguir esses dois conceitos, porque quando a gente lê, de fato parece ser bastante semelhante, são semelhantes, mas tem significados diferentes aqui no direito previdenciário, tá? A quem tem direito à integralidade e paridade? Para você saber se o seu cliente tem direito, você precisa verificar se ele cumpre alguns requisitos. E esses requisitos são cumulativos, tá? Não dá para ser um e aí o outro não é. Não, ele tem que ser cumulativo. O primeiro deles é o seguinte: o seu cliente deve ter sido aprovado em concurso público. Provas ou de provas e títulos, tanto faz, tá? Mas precisa ser mediante concurso público. Processo seletivo pode? Não, processo seletivo não é concurso público, tá? Por mais que às vezes tenha alguns processos que é feita uma prova, é feita uma inscrição, né? Tem a apresentação de títulos, mas isso não é concurso público, tá? Concurso público é outra coisa, tá? Esse concurso público, ele tem que estar vinculado a um regime estatutário, tá? Então, o estatutário quer dizer que o servidor público vai ter um estatuto do servidor público, lá vai ter obrigações do servidor, mas vai ter direitos também do servidor. Então, concurso público é o primeiro item. O segundo, esse servidor que é aprovado, ele vai ter que estar vinculado a um regime estatutário. Geralmente não, é uma lei que vai definir, né, quais são esses direitos. Pode ser um concurso público vinculado a CLT ou seletista? Não, porque aí, por mais que ele seja aprovado em concurso público, ele vai estar relacionado a CLT. E sendo seletista, ele vai contribuir para o INSS e não para o regime próprio, né, para o RPPS dele, que ele vai estar vinculado. E o próximo requisito é justamente esse. Eles têm que ser segurados do RPPS, né, o regime próprio, e não do INSS. INSS é seletista. Seletista não tem direito à integralidade e paridade. E aqui eu quero fazer um adendo, tá? Se esse servidor está vinculado ao INSS, entrou no serviço público mediante concurso público antes da data limite que nós vamos verificar, existe uma forma dele ter direito à integralidade e paridade, não pelo INSS, mas com uma ação de restituição ou de complementação da aposentadoria contra o município.
Isso é papo para um outro vídeo, mas eu já vou te deixar aqui uma dica para, olha, meu cliente ele foi aprovado em concurso público, mas não está vinculado ao regime próprio e está vinculado ao regime geral. Eu sei que lá o Gilberto um dia disse que ele pode entrar com uma ação contra o município para pedir a complementação dessa aposentadoria, ok? Então, esses são os requisitos que ele precisa cumprir de forma cumulativa. Além disso, se você for estudar aí o direito previdenciário do regime próprio, você vai perceber que existem algumas regras de transição aplicadas ao servidor público. De todas as regras, existem duas aposentadorias que são as mais aplicadas no dia a dia. A do artigo 6º da Emenda Constitucional 41 e do artigo 3º da Emenda Constitucional 47 de 2005. Basicamente, são esses dois fundamentos legais para conceder a aposentadoria com direito à integralidade e paridade, ok? Essa data limite que a gente vai verificar logo em seguida se aplica tanto para homem quanto para mulher. Então não faz distinção, não importa se o seu cliente é homem ou se é mulher. E também não há diferença entre cargos, porque eu sei que você já está aí até se perguntando, mas se ele for, por exemplo, professor ou se ele for médico, vai ter diferença nessa data limite? Não, não vai ter. O que vai ter, essa diferença de homem, de mulher, de cargo, são requisitos ligados ao tempo de contribuição, ligado ao tempo de serviço e ligado à idade. Mas aos proventos de aposentadoria com integralidade e paridade não faz diferença. A data serve para todos. Gilberto, e qual é essa data? Bom, a data é 31 de dezembro de 2003. É a data limite. Por que limite, Gilberto? Existem outras datas, tá? Mas a data limite se você chegou lá, o cliente te falou, olha, eu entrei no serviço público, cumpri aqueles requisitos que a gente já verificou em 2000. Opa, você já sabe que ele tem direito à integralidade e paridade. Não, meu cliente entrou em 90, melhor ainda. Não, entrou em 2004. E agora? Não tem. Por quê? Porque já passou a data limite, tá? Além disso, você precisa ainda verificar duas situações, tá? Que às vezes acaba excluindo o direito de paridade e integralidade. Ele cumpriu todos os requisitos que a gente já verificou, mas ele precisa ter sido nomeado e tomado posse até 31 de dezembro de 2003. O que tem acontecido em algumas situações que eu já presenciei, tá? O servidor, ele é nomeado em dezembro de 2003, mas ele toma posse entra em exercício em janeiro ou fevereiro de 2004. Infelizmente, esse servidor, por mais que ele tenha prestado concurso público, ele estava vinculado a um regime estatutário, era segurado de um RPPS, se ele entrou em exercício e tomou posse a partir de 31/12, ele não vai ter direito à integralidade e paridade, tá? Então, tomem cuidado com isso também. O servidor precisa ter sido nomeado e tomado posse até 31/12 de 2003, ok? Bom, esse foi o tema de hoje, né, do nosso vídeo. Eu espero que eu tenha contribuído com vocês para esclarecer essa data limite, os requisitos que o cliente precisa cumprir e também que vocês não confundam aí integralidade com a aposentadoria integral. Se você ficou com dúvida, tá, pode me mandar um direct aí no Gilberto Assunção, tá? O meu pessoal é adv.gilbertoassunção ou lá da Escola Factus também que eles me repassam, tá? @escolafactused. Tá bem, pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo.